Hoje aqui, buscando fazer você entender como que o cérebro pode ajudar no processo de sobrepeso e da obesidade, para que a gente possa conter efetivamente esse processo. E aí, doutor Álvaro? Muito obrigado pela oportunidade. Se eu não explicar, por favor, me aperta para eu explicar direito. Olha, que eu disse o seguinte, essa glândula aqui, que é a glândula que manda do corpo todo, que é a glândula que interage com o corpo todo, ela funciona assim. A energia, ela vem por baixo, com aquilo que a gente chama de emoção. O sentimento é emoção. Então, por exemplo, você citou a ansiedade. A pessoa, eu tenho ansiedade. Ansiedade é uma oportunidade de solução. Então, quando você sente uma ansiedade, uma angústia, você tem que perguntar para essa ansiedade, para essa angústia, antes de qualquer coisa, o seguinte: qual é a dica? O que eu preciso? O que você quer que eu faça? Nunca vai ser fumar, beber, se drogar, se destruir. Nunca vai ser isso. O que a ansiedade quer que eu faça? Para ela ter um fluxo, para ela dar uma solução. O sentimento, a emoção tem que terminar em resultado, tem que fluir. Então, se a pessoa diz que já tem muitos problemas e por isso ela come, ou tem muitas dívidas e por isso ela bebe, ou se droga porque a realidade é muito ruim e ele é bonzinho, isso não é solução. Não é solução para nenhuma emoção nem para nenhum sentimento. Isso é uma prisão. Agora, a prisão não é condenar a pessoa. Ela tem que começar, como o próprio Alan falou, pela consciência. Eu, por exemplo, tenho total consciência que o meu CPF é cheio de problemas. Por isso eu tomo cuidado com ele. Mas ela tem que tomar consciência que se ela não está fluindo na vida, se ela está ou jogando, ou bebendo, ou se drogando, ou comendo muito, ou não tendo controle das emoções, não é para ter controle das emoções, é fluir com as emoções. Esse CPF não está funcionando bem. Então, dependendo do problema, o primeiro passo, qual é? A medicação. Remédio para desinflamar o corpo, hoje já tem. Se procurar, acha que tem remédios excelentes para desinflamar o corpo. Agora, tem medicamentos que ajudam você a melhorar o CPF enquanto você trabalha no psicólogo. Os alimentos, nós já falamos aqui do glúten. O glúten é um dos maiores destruidores de córtex frontal. É um dos maiores causadores de inflamações nessa região. O Alan, quando ele começou a emagrecer, emagreceu bastante, ele desinflamou o córtex pré-frontal dele. Aí é mais fácil fazer atividade física, aí é mais fácil comer com racionalidade, aí é mais fácil interagir emocionalmente, espiritualmente, é muito mais fácil. Por quê? Porque isso aqui começou a funcionar direito. Agora, se tiver inflamado e não desinflamar, vai sempre ter o mesmo resultado. Mara, essa questão de desinflamar o organismo, é possível fazer isso puramente com alimentação? Por exemplo, a história dos sucos detox, essa coisa toda, né? Uma alimentação que ela pode limpar o organismo dessa inflamação, ou isso só é possível depois de um choque inicial de medicamento, etc., para as pessoas que já estão no estágio mais avançado? Bem, talvez, pelo que o doutor está falando, eles devem existir os medicamentos apropriados para esse momento do choque. Mas o que eu posso dizer, enquanto nutricionista, é que é possível a gente conseguir bons resultados com essas substâncias antioxidantes. Então, se eu tenho minha alimentação eu consigo obter alimentos fontes de vitamina A, fontes de vitamina C, fontes de vitamina E, fontes de zinco, eu consigo ter uma alimentação saudável para eu tentar desinflamar essa região, dependendo naturalmente do nível. Como nutricionista, posso te dizer que é possível, sim. Sempre fazer uma associação de uma boa alimentação, utilizando esses alimentos antioxidantes em quantidades satisfatórias, não precisa ser de forma excessiva, por isso tem que ter um acompanhamento de um profissional. E associar à atividade física. Em determinadas situações, tem mesmo que estar entrando com essa medicação bombando mesmo, porque já é uma questão glandular, e isso aí nada melhor do que o doutor para estar explicando essa situação. Mas que é possível, sim. A gente consegue através de uma boa alimentação. Os sucos detox, aquelas coisas todas que a minha avó fazia, que não se tinha esse nome lá antigamente, quando a gente dizia assim, está muito mal, dá lá umas boas vitaminas para eles. Que hoje a gente já vê que muitos
tratamentos são feitos à base de vitaminas e minerais. Então, eu consigo combater determinadas doenças do coração com complexos vitamínicos específicos para estar naquele combate, evitando um pouquinho a questão de estar tocando determinados medicamentos por conta dos efeitos colaterais. Mas acho que cada situação é uma situação a ser analisada. Perfeito, perfeito. E o pessoal está aí com curiosidade, Alain, para saber o que você fez. Você foi pelo choque de medicamentos, você fez cirurgia para poder conseguir emagrecer. O que você fez, além, depois de tomar a decisão? Eu tomei a decisão e sabia, é uma coisa interessante, eu sabia que aqueles primeiros dias, quando você toma uma decisão, eu declarei guerra comigo mesmo. E eu acho que esse é o primeiro segredo que a pessoa tem que decidir. Você tem que declarar guerra consigo mesmo, porque hoje, enquanto eu estava com 200 quilos, ali existia um Alain, que eu não queria que fosse o Alain de sempre. Então, para que eu transformasse aquele Alain, eu tinha que entrar em guerra contra aquele que queria comer aquela quantidade enorme de comida. Então, eu tomei uma decisão, eu procurei um nutricionista, eu já me consultava muito até com o Dr. Álvaro, me ajudou muito, principalmente numa fase que eu estava deprimido, eu tinha perdido meu pai e tudo mais. E chegou uma época que eu falei, eu tenho que mudar minha vida para sempre. E eu procurei um nutricionista, não achando que a nutricionista também seria a solução, ela seria um caminho, porque ela me passou um plano alimentar para eu seguir, mas a minha batalha era aqui na cabeça. Claro. Você só vai seguir se você tiver a decisão de seguir, né? Se você escolher seguir. Exatamente. Ele está fluindo. Claro. As emoções estão entrando na vida dele. Eu quero que sempre continue assim. Foi incondicional, e não tá se sabotar. Ele e tá o foco, ele né? estava entupido. O que acontece? Antigamente era mais difícil, hoje é mais fácil. Hoje a quantidade de informações que a gente tem acesso, a quantidade de alimentos sem açúcar, alimentos com baixo sódio. Hoje a quantidade de recursos que a gente tem é muito maior. Agora a gente tem que se interessar, se encher daquela informação. A nossa vontade de comer um doce, um chocolate, começa primeiro quando a gente pensa naquele doce. Depois que vem a vontade em si. Então, se você não pensar mais em alimentos de alto nível de qualidade e comer em pouca quantidade, ter um plano alimentar para você seguir. Mas o segredo é se encher de informação. Eu não fiz cirurgia bariátrica, muitas pessoas me perguntam, eu conheço pessoas que fizeram e recuperaram tudo de novo. Eu acredito no sucesso da cirurgia para muitas pessoas, eu sei da importância da cirurgia para muitas pessoas, mas acredito, sou prova viva da possibilidade da pessoa perder grandes quantidades de peso sem cirurgia. Agora ela tem que pensar a longo prazo. Tem que ter força de vontade. E não pode querer se sabotar, não pode querer se dar desculpas para comer o que não deve. Tem que buscar ajuda profissional, porque a gente não sabe tudo. E principalmente, olha, eu bato nessa tecla para todo mundo que me cerca. Você tem que sair do comodismo de não lutar contra si mesmo. É um estado Passar de a se enxergar. Esse é o grande segredo, é o mais difícil. Doutor Álvaro, em algum momento o senhor falou aqui, já em algum outro programa que a gente estava também, a questão de... É verdade. Essa questão de poder se ter uma folga da dieta rígida, né? Porque muitas vezes o que as pessoas não aguentam é isso. Toda a vida não pode mais olhar para a pizza, não pode mais olhar para o bolinho de bacalhau, não pode não sei o quê, e aí as pessoas não aguentam. Um dia cai na tentação, prova, não consegue comer um só e vai embora. Como é que lida com isso? Quer dizer, uma vez... o que é esse controle alimentar de fato? Um minuto só, um minuto. O normal do CPF funcionando é assim. Ali está a comida, o objeto. Aqui estou eu com o CPF normal, sujeito. Então, eu me relaciono com a comida. Eu vou comer a comida. O problema é como eu vou comer a comida. Com o prazer, saboreando a comida, curtindo a comida e usando a comida para me repor o que eu preciso, ou eu vou comer a comida para tapar buraco. É diferente. Então, o CPF funcionando bem, como está o do Alain agora. Tomara que continue assim, Alain. Vai continuar. Mas assim,
Eu sou o sujeito, a comida é o objeto. O paciente me falou assim, doutor, eu deixei de vir à sua consulta. Aí eu falei, mas por que você deixou? Porque aqui tem Copenhague. Agora, se o CPF não está funcionando bem, quer dizer, a Copenhague eu nunca vi sair correndo atrás dela. Mas quantas pessoas vão fazer isso na Páscoa? Pois é, minha pergunta é até um pouco por aí. A gente está aí às vésperas de Páscoa, por exemplo, né? Um tempo de tanto apelo para o chocolate, que é uma coisa quase irresistível. Não tem problema nenhum, E aí, você que come né? chocolate. Eu vou te dizer uma coisa que eu pratiquei. Duas. Primeiro, que eu não podia deixar de falar, obrigado até por você me lembrar. A atividade física foi algo preponderante na minha vida. Eu moro em Vargem Grande, eu pedalo 40 minutos até o recreio, chego lá no recreio na academia, eu malho em torno de 45 minutos, nado em torno de 1 hora e pedalo de volta para casa. Quer dizer, isso todos os dias. Sábado, quando dá, domingo, é mais difícil porque a minha vida domingo é na igreja de manhã, na igreja de noite, então é bem intensa. Mas todos os dias que eu posso, eu faço. Atividade física é fundamental. Agora, uma coisa que eu fiz, muito disso, tá chegando a Páscoa. Essa é a melhor hora de a gente, principalmente no início, abrir mão. Você mostrar para você mesmo que a tua decisão é maior do que um período de Páscoa. Vão existir, Não, hoje com o meu resultado, eu comeria. Mas no início, a melhor hora para você rejeitar e não abrir e não sair é numa Páscoa, é no Natal, é no Réveillon. Sabe por quê? Principalmente no início, porque essa é a hora que você está dizendo assim, a minha decisão é mais forte do que uma Páscoa. A minha decisão é mais forte do que um Natal. E outra coisa, eu vou viver outros natais e outras Páscoas saudável. Perfeito. Eu é que controlo tudo isso. Está desinflamado o CPF dele, você viu? Maravilha. Tem que pensar a longo prazo. Maravilha. Queridos, muitíssimo obrigada aí por todas as informações de vocês. A gente vai para o nosso último intervalo. Vamos fazer esse intervalo e ainda volto aqui para as nossas despedidas finais. Então, CPF desinflamado acabou CPF desinflamado. Cabeça pra cima.